Olá pessoal, hoje nessa aula a gente vai ver uma outra ferramenta muito importante para auxiliar no desenho aqui no CAD. É o Array, no inglês Array, e aqui no meu aqui que está em português, matriz polar. O que é esse Array? Ele vai copiar o desenho em uma determinada condição em matriz, fazendo retângulos em caminho, através de uma linha, de um caminho, ou polar, através de ângulos. Então, vamos ver como é que funciona essa função aí. Vamos lá. Primeiro, vou desenhar aqui um pequeno retângulo aqui. Porque esse retângulo meu é um bloco, uma cadeira, uma mesa, uma fundação na área civil. Então, algo no desenho. Vamos imaginar como eu estou fazendo um retângulo aqui. Vamos imaginar que é um galpão, desenho do galpão, e esse aqui é os pilares desse galpão. E aí eu preciso, então, colocar vários pilares com a mesma medida, com espaçamento exato. Eu vou aqui no Array e matriz retangular. Clico nela, ela pede para selecionar a peça e aí eu dou um Enter. Ele já começa mostrando para mim uma matriz, uma disposição retangular de cópias daquele primeiro bloquinho que eu desenhei. E aí aqui em cima, na ferramenta aqui, ela mostra um outro design, né? Outras opções, onde eu vou definir colunas e linhas. A quantidade de colunas, igual ali está 4, vou dizer que o meu galpão precisa de 8 colunas e de 4 linhas. Ok? Só que ali está muito próximo. E aí eu tenho a distância de um pilar até o outro. Eu tenho uma distância, ali está em, vamos dizer que a escala ali está em 110, mas vai ficar uma distância de 500. Essa distância, vou pôr uma distância um pouco menor aqui, uma distância de 250, aí, que aparecem todos, 250 e 200. Então, essa seria a disposição dos pilares do galpão em si, né? De um prédio, né? Então, ou luminárias de um galpão, ou mesas de um determinado, aí já trabalhando com arquitetura, com design, né? Mesas em um ambiente de restaurante, e assim vai. Então, eu posso utilizar desta forma. E aqui eu defino o número de colunas e o número de linhas e o espaçamento entre eles. Este espaçamento aqui é de linha, é do ponto central ao ponto central, ok? E até aqui. Então, ok, terminei, dou um Enter, finalizou. E aí, esse meu grupo de blocos, ele vai estar associado, tá? Eles são todos um só, ok? Se eu quero individualizá-los, né, eu posso apenas explodi-los aqui, ok? Ou na hora que eu estou criando, eu posso lá e posso editar a origem aqui, ó. Aliás, editar a origem, e aí nesse sentido aqui eu posso individualizá-los, ok? De forma mais simples, eu venho aqui, padrão, explodo.
e aí cada um vai virar individualizado, ok? Beleza, então esse aqui é o retangular, mas eu não quero um retangular, eu vou fazer aqui, eu tenho, vamos falar aqui também um pouco de arquitetura, vamos dizer que isso aqui é um caminho em um jardim ou algo nesse aspecto, e aí eu tenho ao longo desse jardim, né, ao longo desse caminho eu tenho uma espécie de planta aqui em volta, ou posso falar também de uma rua com postes, né, passando por essa rua, e aí eu quero colocar esse poste. Então vem aqui em matriz de caminho, vou selecionar o objeto, dá um enter, e aí eu seleciono o caminho. Só que aí eu fiz várias linhas, né? Para ser correto, vamos lá refazer. Para ser um único caminho, deveria ser uma polilinha, porque fica um caminho contínuo. E aí eu faço a mesma coisa. Uma circunferência, para mais próximo aqui. Não quer sair não. Fazer uma aqui um pouco mais próximo da linha. Ó, tangenciando ali. Aqui. E aí eu vou lá no array caminho. Seleciono o objeto, enter. E aí eu seleciono a polilinha. E aí ele vai fazer em volta do caminho. Vendo que como a minha circunferência não é uma padronizada, vai chegar locais que vai dar esse erro aqui. O que eu faço? Por exemplo, se é isso, o desenho seria esse mesmo. Eu venho... da mesma forma, né? Também, ele vai me dar... Ele não me dá linhas e colunas. Da quantidade de linha, que se eu quiser, por exemplo, duplicar essa linha aqui, fazer outro caminho, coloco aqui, vai ficar acima, e assim vai, 3, 4, quantidade aqui acima. Só que aqui vai sobrepondo, porque aqui eu estou tendo uma variação, né? Esse está indo para lá e esse está vindo para cá. Mas só um apenas, e aqui também eu coloco o distanciamento entre as esferas, só que eu não quero essa aqui sobreposta. Então o que eu faço? Venho aqui no Explode, explodiu, pronto, aqui, explodi, e aí eu apago essa aqui que eu não quero essa, pronto, finalizado o array caminho. Além do caminho, eu tenho um outro muito usado mesmo. Tem, por exemplo, um círculo aqui. E eu quero um outro círculo. Em volta desse primeiro círculo. Vamos lá. Array matriz, uma polar. Seleciono o que eu quero duplicar, né? E o centro do qual vai duplicar. Pronto. E aí eu posso controlar também quantidade de itens e as linhas. Eu não quero 6, eu quero 4. Eles vão ficar com ângulo de 90 graus. Ou se eu quero 5, e aqui também está o ângulo para eles ficar iguais, mas eu quero 4. E esses 4 eu quero
3 linhas dele. Pronto, tem 3 linhas. Não, mas eu quero 6 e 2 linhas. Tá aí, 6 e 2 linhas. Ok? Só que esses 6 aqui... E aqui eu coloco a distância entre a primeira e a segunda linha. Eu quero de 600 ou 300, ficar bem próximo. Aí eu estou falando de entre centros, né? Então, como o raio é maior que esses 300 aí, vai sobrepor. Não, quero 400. Vai ficar bem próximo. Ok? E esse é o array. Para que eu utilizo isso? Por exemplo, eu vou ali, eu tenho uma mesa, e aí eu vou colocar algumas cadeiras em volta dessa mesa. Eu tenho aqui uma mesa redonda. E vamos dizer que esse quadradinho aqui está teimando em puxar para fazer indicar que eu arrastei ele. Esse quadradinho aqui, por exemplo, é minha cadeira. E eu ponho ele aqui. E aí, eu quero essa mesa com 6 cadeiras. E aí aparece as 6 cadeirinhas. Outro detalhe a se observar é aqui, ó. Então, se eu coloco rotacionar itens, eles vão colocar ele no mesmo formato. Se eu coloco direção, ele vai inverter aqui, ó. Se eu tiro esse rotacionar aqui, ele vai ficar no mesmo formato que estava. Se eu deixo rotacionar, ele vai ficar do mesmo jeitinho que estava o outro, virado para. Outros exemplos que eu posso utilizar isso, engrenagens, né? Eu tenho uma engrenagem, tenho um raio, tenho a largura do dente. E aí, vou fazer de forma mais simples aqui. Eu tenho que isso aqui mover ele aqui. Mover ele aqui. Só simbolizando um dente de um... Simbolizando um dente. Ficou bem pequenininho, mas é só para simbolizar. Então eu tenho uma circunferência com o raio da engrenagem e os dentes da engrenagem. E aí eu faço só um dente. E aí eu tenho o cálculo já da quantidade de dente dessa engrenagem. Então eu vou lá e coloco o array. E aí vou ter a quantidade de dente. Vou falar que a engrenagem minha tem 8 dentes. E tá aí como se fossem os dentinhos da engrenagem. Ok? Esse comando é muito utilizado. Vou estar deixando aqui para vocês 2 desenhos. Tá? Lá na pós-aula tem 2 desenhos onde você vê esses 2 desenhos aqui. Ó. Tá? E além desses 2 desenhos, eu já vou colocar para vocês aqui, ó, ensinar aqui outra coisa. Quando eu venho aqui, ó, inserir. Inserir, eu vou procurar aqui, eu tenho um banco de dados. Vou colocar
Vou tentar postar lá uma pastinha para vocês lá na pós-aula. Se der certo, vai estar lá essa pastinha. Que é então, como eu estava falando, vou tentar deixar lá uma pastinha aqui que eu tenho, blocos do AutoCAD, e aí eu tenho blocos de cozinha, como fogão, freezer, micro-ondas, equipamentos, eletrodomésticos, quadrilhas, legenda, mobiliários. E, por exemplo, eu vou pegar aqui uma cadeirinha, ali a cadeirinha, pegar essa cadeirinha aqui, vou abrir ela, ok, clica aqui e ela apareceu ali, só que ela tá bem pequenininha. Tá aqui a cadeirinha. E aí eu quero uma mesinha aqui. Eu trago essa cadeirinha. Ali aqui em volta da mesinha. E aí eu faço também o array dele. E aí eu só quero 4. Pronto. 4 cadeirinhas em volta de uma mesa quadrada retangular. Ok? Então é isso aí. Lá no pós-aula vai estar aqueles desenhinhos. Vocês possam estudar, praticar. E nos vemos na próxima aula. Até mais. Abraço.